Bom momento, estou aqui hoje para falar sobre genocídio Yanomami, é ou não é? De quem é a responsabilidade? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que significa genocídio. No dicionário, genocídio significa o seguinte: destruição total ou parcial de um grupo étnico, de uma raça, de uma etnia ou de uma religião. Essa é a primeira definição. E abaixo vai dizer o seguinte: eliminação dos povos ou de um povo com utilização de prevenção de nascimento, desaparecimento de crianças e condições subhumanas de vida. Nesse sentido, o que tem acontecido, a tragédia que está ocorrendo com o povo originário Yanomami, ele se encaixa no genocídio. Primeiro, porque desde 2020 há 21 pedidos direcionados ao governo federal do então presidente Jair Bolsonaro de ajuda para esse território, para essa comunidade indígena. Mais que isso, nós tivemos, por exemplo, o ministro Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, que sempre apoiou e tirou fotos e esteve em garimpos ilegais na região. Nós tivemos também a ministra Damares, que inventou histórias sobre as indígenas serem usadas como bonecas sexuais ou como escravas sexuais sem provas e vetando pedido de auxílio de leitos para UTIs e de água para a comunidade Yanomami. Nós tivemos também outro responsável direto desse governo, Hamilton Mourão, que era então o diretor do Fundo de Amazônia, que deveria ser responsável pelas políticas na Amazônia. Bom, mas eu vou usar essa conversa para falar de um conceito bem importante chamado necropolítica. Vocês já podem ter cruzado por ele. Ele é um conceito de um camaronês chamado Achille Mbembe, um filósofo. E esse conceito ele é muito interessante para a gente entender o que está acontecendo com os Yanomamis, e não só eles, com outros povos originários que estão sendo exterminados, sobretudo com muita velocidade e com muito afinco, porque sempre lembremos, a negligência ela sempre é um ato ativo, embora pareça que negligência é só esquecer, é algo passivo, putz, não vi. Negligência de governo é projeto de poder, sempre. Está acontecendo então com vários povos indígenas e agora está bem gritante a questão Yanomami. O que é esse conceito de necropolítica? O MBM vai pegar um conceito, na verdade, dois conceitos muito importantes do filósofo francês Michel Foucault. Ele tem um conceito, então, de poder soberano e o conceito de biopoder, para entender um pouco a mudança de como os poderes e os estados vão se modificando no Ocidente a partir ali da mudança para o século XVIII, que vai passar do poder soberano para o biopoder. Mas o que é o poder soberano e o que é o biopoder? Vou explicar muito rapidamente. Poder soberano: fazer morrer, deixar viver. O que significa? Pensem nos reis, senhores feudais que a gente vê em séries como Game of Thrones. Ele vai lá e determina a morte do sujeito, ele é o poder, o próprio soberano, o próprio senhor feudal. Ele é a encarnação do poder, ele determina quem morre e pode ser leniente, pode deixar viver, pode efetuar o perdão, deixar aquela vida continuar existindo. Então, o poder soberano é aquele cujo qual encarna o poder, faz as leis ou aplica as leis e elas não se aplicam sobre ele. O poder soberano ele sempre está fora. Ele faz aplicar e é resumido nessa ideia do fazer morrer e deixar viver. Do século XVIII ao que o Foucault percebe um aumento populacional muito grande. Então há fluxos de massas humanas que já são difíceis de controlar, como era antigamente com cidades menores, com reinos murados, que tu poderia saber quem era o artesão, quem era o comerciante, tu poderia punir individualmente ou controlar individualmente a vida. O biopoder, então, é uma nova estratégia dos poderes para controlar de modo não coercitivo externo, que tu reconhece como alguém que está fora, como por exemplo, quando tu está na rua, tu vê um policial, aquilo é um poder externo coercitivo, bem ou mal, tu sabe que tem alguém ali que está vigiando para aplicar as leis. O biopoder, ele é como o nome diz, um controle sobre a vida. Ele vai nos educando e nos fazendo nos autodomesticar e nos autovigiar. Então, a parte do biopoder, estratégias como a formação de uma culpabilidade, a formação no sujeito de subjetividades e afetos que fazem com que ele se autorrestrinja e se autocontrole. Mas, além disso, há um trabalho ativo e efetivo, como a gente vai ver, por exemplo, no marketing, na propaganda, de fazer, produzir desejo ou criar modos das pessoas se vestirem ou elas se representarem de A ou B, de um jeito X ou Y, e não efetivamente por um caminho de construção própria. Isso é biopoder, é o controle das minúcias, é o controle da vida em todos os seus fatores. Aqui, quando a gente está numa rede social,
os algoritmos fazem isso o tempo todo. Eles nos mostram, eles percebem pelo nosso uso o que a gente gosta mais ou gosta menos em relação a produtos e começam a nos mostrar propagandas. Ou seja, o biopoder incidir sobre nossos direitos reprodutivos, nossos gostos, nossos desejos, nos categoriza, nos coloca em determinadas modulações de sujeitos já pré-concebidos pelos poderes, isso é biopoder. O Foucault não diz que uma coisa sucede a outra, mas é mais ou menos grosso modo isso. O MBM vai olhar para isso e vai dizer, bom, Foucault, o biopoder faz sentido, ele é um modo de controle, mas no sul global, ou seja, onde não é o centro do capital, e aqui eu estou falando Estados Unidos e Europa, onde são as nações ricas, no sul há um outro gerenciamento da vida, que é a necropolítica, que é um gerenciamento da morte, um gerenciamento ativo de quem pode morrer, de que modo pode morrer, e essa morte ela pode ser causada ativamente ou ela pode ser causada por negligência. Nesse sentido, no cálculo de um Estado profundamente racista como o brasileiro, desigual, há um cálculo das populações que podem ser deixadas à morte ou que podem ser, por pequenas ações, minadas suas condições de vida ou pioradas suas condições e entrarem no cálculo dessa necropolítica, que é a ideia de que há um gerenciamento ativo da morte. Nas grandes capitais, a gente sabe que a necropolítica ela se dá principalmente na periferia com pessoas negras. É uma população que é considerada no cálculo dos poderes que ela pode ser eliminada ou pode ser deixada à própria sorte, pode ser deixada morrer. Esse é o conceito de necropolítica. Quando a gente olha o descaso, entre aspas, a negligência, que é, repito mais uma vez, uma opção política de poder do governo Bolsonaro e de outros governos anteriores em relação aos povos indígenas também, só que se acirra com Bolsonaro, é sim um modo de fazer morrer e de ser responsável. O que ocorre com os Yanomamis e com outras comunidades indígenas é, sim, categoricamente, como eu mostrei para vocês, genocídio, e é um genocídio que se vale da estratégia, da técnica que o filósofo camaronês Achille Mbembe nos mostra de uma necropolítica. Bolsonaro, Damares, Mourão, Ricardo Salles e outros escalões do governo Bolsonaro são diretamente responsáveis pelas mortes dos Yanomamis que estão ocorrendo. Era essa a conversa hoje. Vamos arriba!